Olá, boa noite. Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês falando desse livro, Mário de Andrade, Macunaíma, né? Mário de Andrade, ele escreveu esse e vários outros clássicos. Ele lançou um dos livros dele muito famoso, né? Na Semana de Arte Moderna, em 1922, que é o Pauliceia Desvairada. Vou fazer outro vídeo sobre. E a ideia do Mário de Andrade era, né, criticar a sociedade da época. Então, né, no livro Macunaíma, ele, por exemplo, se trata de, né, 3 irmãos, sendo o principal Macunaíma. Macunaíma, ele nasce, né, nas margens do rio Uraricuera. Desde pequeno ali ele manifesta, né, sua personalidade. O título original é Macunaíma, um herói sem nenhum caráter, né? Que ao longo do livro você percebe ali que ele não tá nem aí para nada, né? Ele não se importa com ninguém, não se importa com nada, não tem nenhuma obrigação também. E com esse livro, Mário de Andrade quis retratar o povo brasileiro, né? Ele quis fazer essa associação, né? Mostrar que nós somos Macunaíma, né? Aí depois tem partes do livro ali, quando ele começa a falar, né? Quando criança, Macunaíma, a primeira frase que ele fala é "ai, que preguiça", que define a personalidade dele durante toda a sua vida e toda a trajetória no livro, né? E tem um pedaço ali que também, desde o início, desde pequeno, você percebe o livro inteiro, que ele gosta muito de sexo, né? No livro é tratado como brincar, né? E ele brinca com várias mulheres ao longo da vida, né? No começo ele começa com a Sofará, que é a namorada de um dos irmãos dele, o Diguê, né? Ela morre e ele não usa o termo morre, eles usam o termo vai para o céu, ela sobe para o céu, né? Então tem muitas palavras que são trocadas e não são utilizadas, né, em todo o livro. Por exemplo, tem partes ali que ele faz traquinagens, né? E aí a mãe dele abandona ele, Macunaíma, né? Ali ele já tá já jovem, adulto, né? Aí tem outra parte também que ele quer sair da floresta amazônica e quer conhecer o mundo. Então ele conhece a Si, né, mãe do mato. E aí ele brinca com ela e eles têm um filho. Esse filho morre por desconhecimento, descuido deles, né? E assim ela vai para o céu e ela deixa com ele um amuleto, né? Um talismã, se chama Muiraquitã, né? E aí ele andando, esse Muiraquitã ele acaba perdendo numa briga. E aí uma tartaruga pega esse amuleto, um mariscador captura a tartaruga e vende esse amuleto para Venceslau Pietro Pietra, que seria o Piá-Imã, comedor de gente, que é um fazendeiro que mora em São Paulo. E aí Macunaíma vai atrás desse fazendeiro para recuperar o seu amuleto, né? E aí nessa viagem acontece várias coisas. Ele conhece o Curupira tenta enganar ele, dá um golpe nele, e aí por preguiça ele não cai no golpe do Curupira, porque ele não quer seguir as regras que o Curupira passou para ele, né? Em outro determinado momento, ele acaba conhecendo a Caiuci, que é a mulher do Venceslau, que ela é apreciadora de carne humana, né? E aí vai acontecendo várias coisas ao longo do livro, né? Ao longo da história ali do Macunaíma, né? Aí quando ele chega em São Paulo para tentar pegar o amuleto, ele se veste de francesa e aí o Venceslau em troca quer brincar com ele, né? Em troca do amuleto, e aí ele foge corrido por todo o Brasil e conhece todo o Brasil, Macunaíma, né? Aí depois ele vai para o Rio de Janeiro, lá ele conhece a Vei, deusa Sol, que tem 2 filhas e quer que uma das filhas case com Macunaíma. Macunaíma contraria ela e brinca com uma portuguesa. E ela, muito brava, lança ali
né, um monstro atrás dele, e ele consegue escapar desse monstro e larga o monstro com a portuguesa, né? No Rio de Janeiro ele vai num terreiro de macumba também para jogar uma macumba, né, mandar um monstro atrás do Venceslau, e aí o Venceslau fica doente por causa disso, né? Aí depois ele tenta ir atrás do Venceslau, o Venceslau doente vai para a Europa. Lá ele acaba, aqui no Brasil, o Macunaíma acaba virando pianista, tenta se fingir pianista para tentar conseguir dinheiro do governo para tentar ir na Europa atrás do Venceslau, não consegue. E aí ele não consegue, vamos viajar pelo Brasil, né? Esse é o espírito do Macunaíma. Acontece tanta coisa no livro que você percebe o jeitinho brasileiro, né? A malandragem, a esperteza nele. Então você vê que ele não tá nem aí, se deu certo bem, se não deu amém, e assim ele vai, né? Numa outra parte, ele escreve ali uma carta para as Icamiaba, que era a tribo da Si, mãe do mato. E aí ele fala o quão afetado ele está com as mazelas e a agitação da vida, que é em São Paulo, né, na cidade grande, ali que tem as máquinas, e ele não entende, né, a veneração das pessoas ali em São Paulo por essas máquinas, pelos carros, pela máquina a vapor, pela industrialização que aconteceu na época, né? Aí depois ele acaba brincando com a caipora também, né? Aí ele viaja para Bahia. Lá na Bahia, ele vê um macaco comendo coco, aí ele zomba do macaco, irrita o macaco. O macaco perde a paciência e diz que, na verdade, o coco que ele está comendo são os próprios testículos. Macunaíma acredita e acaba se machucando e ficando estéril e morre. E aí um dos irmãos dele, Maanape, que é uma espécie de feiticeiro, ressuscita e substitui o órgão, os testículos do Macunaíma por cocos, de fato. E aí depois uma das namoradas também do Diguê, a Iriki, que era conhecida por ter muito piolho, Macunaíma também brinca com ela, mesmo o irmão sabendo. E aí ela também sobe para o céu e vira uma estrela que pula, né? Aí depois Macunaíma, a Veia acaba mandando um monstro de vingança atrás do Macunaíma, né? E esse monstro vai disfarçado de Uiara. Eles chamam de Uiara, mas é a Iara, sereia, né? E isso você percebe no livro inteiro, palavras que parecem que estão escritas erradas. E na verdade não. É o falado. Em outro momento, o próprio Macunaíma fala, né? Ah, eu viajei pelo Brasil e eu conheci o brasileiro falado e o português escrito, que para ele tinha uma diferença muito grande, né? E aí, depois de determinado momento, essa Uiara seduz o Macunaíma, ele se deixa levar pela sedução. Antes disso, ele brincou com outra mulher que tinha um líquido que era mágico, uma água. E aí ele se banhou nessa água, ele nasceu negro e aí ele fica loiro do olho claro, né? O Jiguê também tenta se banhar nessa água mágica. A água acaba acabando essa água, então ele fica moreno só, indígena. E o Manap, que seria o último, não sobra água para ele, ele continua negro. E isso representa, né, o branco, o índio e o negro, que eram as raças da época representadas pelo Mário de Andrade no livro Macunaíma. Em outra situação, o Iara acaba seduzindo o Macunaíma, ela acaba matando ele, vira um monstro. Ele consegue escapar, porque os irmãos deles faleceu até então, né? Subiu pro céu. E aí ele abre a barriga do monstro e recupera suas partes, que ele tá mutilado. Mas ele fica sem a perna e de novo ele perde a Muri e a Kitã, né? O Piaimã acaba morto, né? Por um dos monstros. Na verdade, minto. O Piaimã Venceslau, ele é morto porque o Macunaíma engana ele e ele acaba caindo numa água que a Seuci, esposa dele, estava fazendo para macarronada, então ele morre. E várias outras coisas acontecem com o Macunaíma, até
ele falecer, porque daí ele volta para a tribo dele no lago, no rio Uraricoera, e aí ele vê que a tribo dele está devastada. A peste, a lepra, chegou na região e matou todo mundo. E aí depois os pássaros se afastam dele e só um papagaio fica. E aí Macunaíma sobe ao céu e vira a constelação de Ursa Maior. E o papagaio que ficou acaba contando a história para o narrador Mário de Andrade. Mário de Andrade descobriu essa história através de um alemão jesuíta que foi na floresta amazônica fazer um levantamento das tribos, né, um dossiê. E aí o Macunaíma traduziu toda essa informação do alemão e resolveu escrever um livro e publicar no Brasil para trazer para os brasileiros a história de Macunaíma, né? E Mário de Andrade visitou o Brasil inteiro também, né? Então ele percebeu nos escritos dos indígenas que esse alemão fez que a palavra Macunaíma se repetia muito. Então, para as tribos indígenas que foram estudadas por esse alemão, Macunaíma era uma divindade, né? Ele era visto mesmo como um herói para eles, né? Uma pessoa muito corajosa, muito destemida, muito ousada, né? E aí depois Macunaíma, Mário de Andrade resolveu escrever também. Você percebe ali uma estranheza, né? Você começa a ler o livro, no início você não está acostumado, então você vê muitas palavras que parece que está escrito errado e não está, é daquele jeito mesmo, que o Mário de Andrade quis deixar escrito. Aí você vê também misturas de dialetos e gírias do sul, do sudeste, do nordeste, do norte, e você lendo, você acaba acostumando e você entende, e o texto acaba sendo fluido, né? Eu gostei muito da leitura, eu recomendo. Se vocês quiserem adquirir esse livro, essa versão que eu tenho aqui, ela é uma versão mais antiga, vocês podem conseguir comigo no número do WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição, ou no Instagram, né, Sebo Condado. E vocês também podem adquirir versões mais novas desse livro no link meu da Amazon. Lá vocês conseguem um desconto e vocês me ajudam a manter o canal ativo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.